Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo e eu estou aqui para fazer um resumo da matéria de Química da prova trimestral do segundo trimestre do terceiro ano. Então, sem mais delongas, vamos para o resumo. A gente começou vendo NOx. O NOx, também conhecido como número de oxidação, é basicamente a carga de um elemento químico no composto e é utilizado para identificar se ocorreu ou não uma transferência de elétrons numa reação e também o sentido dessa transferência. Mas como assim? Por exemplo, na reação que a gente tem na tela. Zinco e cobre, zinco normal mais cobre 2 mais vai gerar cobre normal e zinco 2 mais. Nesse caso, o NOx das espécies químicas mudaram, a carga delas mudou. E daí a gente tem uma transferência de elétrons. Mas como a gente usa o NOx para identificar o sentido da transferência? Na oxidação, corresponde à perda de elétrons, está dando elétrons, o que é identificado pelo aumento do NOx. A carga, você dá elétrons, você fica menos negativo, o NOx aumenta. Na redução, você recebe elétrons, você ganha elétrons, que é identificado como diminuição do NOx, porque você ganha elétrons, sua carga fica mais negativa e você diminui o NOx. E daí a gente pode perceber que isso aí é, na real, uma reação de oxirredução, que é o que a gente estudou basicamente o trimestre inteiro. Para determinar o NOx, a gente tem que saber de algumas regrinhas. Os átomos na substância simples, como por exemplo H2, Cl2 e Fe, têm NOx zero. Nos compostos, então, num composto formado, os metais alcalinos, o grupo um, e a prata tem NOx mais um. Nos compostos, os metais alcalinos terrosos, o grupo 2, e o zinco tem NOx mais 2. E nos compostos, o alumínio tem NOx mais 3. De maneira semelhante, os halogênios, como ferro, cloro e bromo, o grupo 17, tem NOx menos um, quando à direita da fórmula. O hidrogênio nos compostos moleculares tem NOx mais um e o oxigênio NOx menos 2. Uma regra importante para determinar o NOx em substâncias que, por exemplo, a gente não sabe esse NOx fixo, é que a somatória de todos os NOx, de todos os elementos de um composto que é neutro, ou seja, que não tem uma cargazinha em cima indicando, como por exemplo, NH4+, é um composto, mas ele não é neutro, porque ele tem aquele maisinho ali indicando que ele é um pouquinho mais positivo. Então, a gente sabe que nesses compostos neutros, a somatória de todos os NOx dos compostos tem que ser zero. Depois a gente foi para balanceamento de equações. E a gente viu que numa reação que tem transferência de elétrons, não vale só fazer o balanceamento e ver a quantidade dos átomos dos reagentes dos produtos. A gente tem que também determinar o número de elétrons que foi cedido pelo agente redutor, que tem que ser o mesmo do número de elétrons recebidos pelo oxidante. E daí a gente tem essas pequenas regrinhas. E para realizar o balanceamento, por exemplo, dessa equação, a gente primeiro determina o NOx de cada elemento. Usando o ferro, por exemplo. Como a gente sabe que o oxigênio tem NOx menos 2 fixo, e esse composto é neutro, o Fe2, como tem 2 Fe, ele tem que ter NOx mais 3. A gente vai depois identificar qual é a oxidação e qual é a redução. Olhando o NOx do Fe no começo e depois, a gente viu que ele diminuiu. Então, ocorreu uma redução. A gente também percebeu que, como o ferro reduziu, o carbono vai oxidar. Isso é certinho. Depois, a gente vai escolher um dos lados, sendo os reagentes dos produtos, de preferência aquele que tem um índice maior, e vai determinar esse delta. Esse delta é basicamente o NOx final menos o NOx inicial. No ferro é 0 menos 3, que dá menos 3. Isso significa que ele doou 3, ele recebeu 3 elétrons, ele ficou negativo. Na oxidação é 4 menos 2, que dá 2, ou seja, ele doou 2 elétrons. Depois a gente vai pegar um dos lados dos reagentes e vai multiplicar esse delta pelo maior índice encontrado. Então, por exemplo, como o índice maior do ferro se encontra nos reagentes, eu vou usar os reagentes. Então a gente vai pegar na redução esse delta, que é 3, multiplicar pelo índice do ferro, que é 2, que vai dar 6. Vai fazer a mesma coisa para oxidação. O CO, que o delta é 2, vai ser multiplicado pelo índice do C, que é 1, que dá 2. Daí você divide esses dois valores por 2 para simplificar. E a gente sabe que na oxidação teve um elétron doado e na redução 3 elétrons recebidos. Depois disso, a gente faz essa
cruz. A gente inverte, a gente põe o 3 em cima e o 1 embaixo. Isso significa que, olhando na linha, a oxidação, o composto que fez a oxidação, vai ter 3 no balanceamento. E o da redução vai ter 1. Daí a gente percebe que vai ser um Fe2O3 mais 3 COs. E daí você faz o balanceamento normal e completa do outro lado da equação. Depois disso, a gente foi para as pilhas. Mas o que são as pilhas? As pilhas são basicamente dois eletrodos, são duas reações de oxirredução ligadas entre si. Então, no exemplo da pilhazinha aqui, a gente tem a oxidação do zinco e a redução do cobre. Como eles estão em soluções, esse zinco, esse eletrodo de zinco, vai oxidar, vai liberar zinco 2+ para a solução, e o elétron que oxidou do zinco vai ir para o eletrodo de cobre. Como tem cobre 2+ dissolvido na solução, esse elétron chegando vai, entre aspas, puxar esse cobre vai ser reduzido e ele vai ser depositado no eletrodo. Mas como é que a gente pode manter essas soluções eletricamente neutras? Porque quando oxida, a solução de sulfato de zinco vai ter a concentração de zinco 2+ aumentada por causa da oxidação que liberou esse zinco 2+. Vai ter um excesso de zinco 2+ que dificulta a saída de elétrons. Do outro lado da pilha também, a solução de sulfato de cobre vai ter uma concentração de cobre 2+ diminuída, porque houve deposição de cobre na barra no eletrodo. E esse excesso de SO4 2-, perdão, dificulta a chegada de elétron. Daí a gente vai usar a ponte salina. Essa ponte salina tem a função de manter o equilíbrio de cargas, ou seja, a neutralidade, nas duas soluções. Numa ponte contendo, por exemplo, KNO3, essa ponte salina vai dissociar, vai formar os íons K+ e NO3-. Os íons K+ vão migrar para a semicélula de cobre para neutralizar o excesso de SO4 2-, e os íons NO3- vão migrar para a semicélula de zinco para neutralizar o excesso de zinco 2+. E isso é a nossa pilha. Na pilha, a gente tem duas nomenclaturas importantes para saber, que são o anodo e o catodo. O anodo é onde ocorre a oxidação, é onde vai ocorrer a reação de oxidação que vai liberar os elétrons. No catodo, ocorre a redução, que é onde ele vai receber elétrons e vai reduzir o elemento. E provavelmente depositar esse elemento no eletrodo. Depois a gente foi para o potencial de redução. Potencial de redução mede a facilidade de um elemento em receber elétrons. É basicamente a reatividade deles. Então, como a gente sabe que os metais alcalinos terrosos e esses grupos, eles são mais reativos. Ao contrário dos grupos 17, por exemplo. Nos experimentos realizados, a gente tem que o zinco ele tem mais facilidade de perder elétrons, ele tem mais facilidade de doar elétrons, ou seja, ele tem mais facilidade de oxidar. Então, medindo isso por experimentos, a gente percebeu que a semi-reação de oxidação do zinco tem potencial de 76 volts. A, a redução do hidrogênio é vista como convenção, é o padrão, e a partir daquela a gente compara com as outras. A redução do cobre, o cobre tem mais facilidade em receber elétrons. Então, a semi-reação de redução dele tem potencial mais 34, mais 0,34 volts. Mas aí o PAC recomenda que os potenciais dos eletrodos sejam sempre escritos no sentido da redução. Então, ao inverter a redução de zinco, a semi-reação de oxidação, o potencial de redução dele vai ficar menos 0,76. E daí a gente pode repetir esse processo para outros eletrodos e outras semicélulas para descobrir todos os potenciais de redução de todos os elementos. E daí, para determinar a DDP, a voltagem de uma pilha, a gente vai fazer esse delta de potencial de redução, que é o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Mas o que é essa DDP? DDP, utilizado em química, também é sinônimo de força eletromotriz para física. Essa DDP não passa de uma diferença de potencial determinada no circuito aberto. É basicamente o quanto a pilha consegue promover de eletricidade. Numa célula de zinco e cobre,
O ΔE vai ser o potencial de redução maior, aquele que tem mais facilidade em receber elétrons, que no caso é o cobre, que é mais 54, menos o potencial de redução menor, que é aquele que tem mais facilidade em doar elétrons, que vai dar menos 0,76. Esse vai ser, então, um potencial de uma pilha de zinco e cobre tem 1,1 volts. A gente pode fazer de outra maneira também, que é somando as semi-reações. A semi-reação de oxidação do zinco somada com a de cobre vai gerar a equação global, somou a, o valor do potencial de redução e deu a equação global e o potencial, que é exatamente o mesmo. Então a gente sabe que quanto maior o potencial de redução, maior a facilidade que ele tem em receber elétrons. Depois, a gente foi para as reações chamadas de eletrólise, em que a gente usa energia elétrica, uma corrente elétrica, para favorecer, no caso, forçar a ocorrência de uma reação de oxirredução no sentido contrário. Então, a eletrólise não passa de uma reação de oxidação, só que no sentido oposto. Então, por exemplo, o zinco ele tem facilidade de oxidar. Numa eletrólise, esse zinco vai reduzir. Entenderam? Esses processos são chamados de eletrólise. A reação de oxidação na pilha é espontânea. E com a energia elétrica, a gente força essa reação no sentido contrário através da eletrólise. Mas o que é necessário para essa eletrólise ocorrer? É necessário mobilidade, porque essa mobilidade de íons consegue estabelecer uma corrente iônica, que fecha o circuito elétrico, permitindo a eletrólise. E para produzir esses íons em mobilidade, tem dois jeitos: ou fusão ou dissolução. Na fusão, você literalmente pega o composto, esquenta, derrete ele até o ponto dele ficar líquido. E na dissolução, você põe em água, vai dissolver e vai formar íons. Então, numa eletrólise, numa bateria, por exemplo, a gente tem a pilha e a cuba eletrolítica. Ao contrário do normal na pilha, que o fio estaria ligado de um eletrodo para o outro, esse eletrodo está ligado em um polo da célula eletrolítica e o outro está ligado num outro polo da célula eletrolítica. E a gente vai, o que a gente vai fazer? A gente vai forçar o elétron no sentido contrário da reação. Então, por exemplo, na eletrólise ígnea. Por que ígnea? Porque você está fundindo os compostos. Na eletrólise ígnea do NaCl, você vai, através do calor, dissociar em Na+, e Cl-. Na semi-reação catódica, o Na ele tem facilidade em doar elétrons. Ele teria, originalmente, que oxidar. Mas, como é eletrólise, ele vai reduzir. O Cl ele tem facilidade em receber elétrons. Originalmente, ele teria que reduzir, mas ele vai oxidar, formando Cl2 e dois elétrons. A eletrólise é basicamente o oposto, é uma reação oposta à oxidação, à oxirredução, perdão. E daí, a substância iônica, quando é fundida, vai produzir esses íons livres. As equações, a gente vai fazer a dissociação do NaCl. Na reação do cátodo, que é onde ocorre a redução, vai ser 2Na mais 2E menos, vai gerar 2Na. No anodo, que é onde ocorre a oxidação, 2Cl menos, vai gerar Cl2 mais 2 elétrons. E a equação global vai ser 2NaCl, virando 2Na mais Cl2. Do mesmo jeito, a gente tem também a eletrólise aquosa. Só que a aquosa tem um pequeno problema, porque como a água está envolvida nessa reação, tem a chance da água fazer parte da, da reação. E como é que a gente sabe isso? A facilidade de descarga no cátodo, ou seja, a facilidade de reduzir, depende do elemento. Então, os metais do grupo 1, do grupo 2 e do alumínio não sofrem redução na presença de água. A água sofre redução mais facilmente que eles, então se nas soluções tiver um metal do grupo 1, do grupo 2 ou alumínio, é a água que vai participar da reação e não esses metais. E outros metais vão sofrer redução na presença de água, e aí sim eles vão fazer parte da reação. Por exemplo, na dissociação do NaCl, o Na ele é um metal do grupo 1. Ou seja, se tivesse no NaCl,
num composto com NaCl, não é o Na que vai participar da redução, é a água. Do mesmo jeito, a gente tem isso para o anodo. No anodo, que é onde ocorre a oxidação, os ânions oxigenados e os ânions de flúor menos não sofrem oxidação na presença de água. Ou seja, se tiver um composto que gera íons F- ou ânions oxidados, como SO4 2- e NO3-, é a água que vai participar da redação. Redação não, reação, perdão. Os ânions não oxigenados, como Cl-, Br- e I-, sofrem oxidação na presença de água. Então, se for por um composto de Cl- ou bromo, por exemplo, eles vão participar da reação e não a água. E daí, essa substância iônica, quando dissolvida na água, vai produzir íons livres. Para descobrir a equação global, a gente dissocia o NaCl, 2NaCl, 2Na+, 2Cl-. A autoionização da água, 2H2O vai gerar 2H+, e 2OH-. Daí você precisa prestar atenção quem vai reduzir e quem vai oxidar. O Na, como ele é um metal do grupo 1, a água reduz antes dele na descarga. Ele dá descarga antes dele. Então, quem vai fazer parte da reação do cátodo é o H+ da água. No anodo, a gente compara. O Cl-, ele faz descarga antes do OH-. Então, é o Cl- que vai participar da reação. A equação global, então, vai ficar 2NaCl mais 2H2O, gerando H2Cl2, 2Na+, e 2OH-. Esse Na+, e OH- podem reagir formando NaOH. E daí a gente foi para eletroquímica quantitativa. E a gente sabe que um elétron tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E como um mol de elétron tem 6 vezes 10 a 23 elétrons pela constante de Avogadro, a gente faz uma regrinha de 3 básica e descobre que um mol de elétrons tem carga de 96.500 coulombs. E esse valor também é conhecido como a constante de Faraday, ou 1F, equivale a 96.500 coulombs. E daí, nos exercícios, é muito comum eles fornecerem a intensidade da corrente ao invés da quantidade de carga. E daí, como a gente sabe que a intensidade da corrente é coulombs por segundo, isolando a carga da fórmula, a gente tem que a carga, a quantidade de carga, é a intensidade da corrente vezes o tempo. Por exemplo, para resolver um exercício esse exemplo que a gente tem aqui, ele quer a massa de sódio produzida na eletrólise ígnea de NaCl. Primeiro, a gente põe na formulazinha, Q igual a I vezes T. A carga vai ser a corrente elétrica, que ele dá, que é 2, vezes o tempo. Mas como está em segundos, é 3 vezes 60 mais 13, dá 193. Multiplica os dois, a gente descobre que a carga produzida na eletrólise ígnea por uma quantidade de NaCl, de Na, perdão, vai gerar 386 coulombs. Pela reação de redução do sódio, a gente tem que 1 mol de elétrons equivale a 1 mol de sódio. Só que 1 mol de elétrons tem carga 96.500 coulombs. E 1 mol de sódio equivale a 23 gramas, porque é só massa molar. A gente também sabe que 386 coulombs produzidos são X gramas de sódio produzidos na reação, que é isso que a gente quer descobrir. Fez a regra de 3, descobriu que 0,092 gramas de sódio foram produzidos na eletrólise ígnea do NaCl quando essa corrente passa por esse tempo. A gente foi depois para corrosão. Corrosão é relativamente normal para a gente. A gente sabe que, por exemplo, não pode deixar metal na água, porque ele oxida. Olha que legal. A gente estudou que as pilhas são processo de oxidação espontâneo e desejável que produz o que a gente quer. Mas nem toda reação de oxidação espontânea traz benefícios. Algumas corroem. E essa corrosão é um processo espontâneo de degradação dos materiais por conta das condições que eles estão e do material que está imerso. Mas para evitar essa corrosão, a gente pode utilizar a proteção catódica. A proteção catódica, você pega um metal de sacrifício, que pelo nome vai ser sacrificado. Esse metal de sacrifício tem que evitar a corrosão do outro metal. E, portanto, ele deve oxidar antes do metal que tem que ser protegido. Ele é colocado em contato elétrico com o metal que será protegido, e esse metal de sacrifício
tem que ter um potencial de redução menor que o do metal protegido. Por quê? Potencial de redução menor iguala um potencial de oxidação maior. Então ele tem mais facilidade em oxidar. E daí ele vai oxidar antes, e daí ele vai ser, entre aspas, sacrificado no lugar do metal protegido. Por exemplo, se a gente quiser proteger uma peça de ferro, a gente tem que utilizar como metal de sacrifício alguém que tem um potencial de redução menor. Por exemplo, o magnésio e o zinco, que são exemplos muito comuns. Daí a gente saiu um pouco de corrosão e oxirredução, a gente foi um pouquinho para os sais. Os sais são todos solúveis, mas em diferentes quantidades. No primeiro ano a gente viu que tinham sais solúveis e insolúveis. Os sais insolúveis, na verdade, eles são muito pouco solúveis, a ponto de parecer que eles não são solúveis. Mas sim, eles são solúveis, mas uma quantidade muito, muito pequena. Mas como a gente sabe que um sal é solúvel, pouco solúvel ou não? Por essa tabelinha de solubilidade. Não tem o que fazer, vai ter que decorar um pouquinho, mas é basicamente os mesmos exemplos são os que sempre aparecem. Então, por exemplo, um sal que produz o ânion NO3- é solúvel. Um sal que produz os ânions Cl-, Br- e I- são solúveis desde que não estejam com outros íons de mercúrio, chumbo e prata. Os cátions do grupo 1, por exemplo, Na+, K+, e NH4+, são solúveis. E isso, querendo ou não, vai ter que decorar, mas os que mais aparecem, que você vai lembrar de cabeça, é o NO3-, que é sempre solúvel, e os do cloro, bromo e iodo, que são solúveis desde que não estejam com mercúrio, chumbo e prata. Isso não tem o que fazer, vai ter que decorar um pouquinho, mas é tranquilo. Depois a gente viu que a temperatura tem sim, que a temperatura tem uma influência na solubilidade dos sais. Para a maioria dos sais, para a grande maioria, a solubilidade do sal aumenta com o aumento da temperatura da solução. Então, quanto maior a temperatura, mais sal você pode dissolver. Nesse caso, a gente chama o processo de dissolução endotérmica. E daí, em vários exercícios, a gente vai ter esse gráfico, que é um gráfico de solubilidade por temperatura, com essa linha. Essa linha representa as soluções saturadas. Então, os pontos em cima da curva de solubilidade contêm a maior quantidade possível de soluto dissolvido. Então, se botar mais, vai gerar excesso, que não vai ser dissolvido. Embaixo da linha são soluções insaturadas, ou seja, ela não tem a quantidade total máxima de sal que você pode dissolver. Então, você pode botar um pouco mais de soluto sem formar excesso. Mas também tem alguns poucos sais, como um sal de lítio com carbono e oxigênio, esse Li2CO3, que diminui com a diminuição da temperatura. O gráfico não muda, a única coisa é que, ao invés da curva de solubilidade crescer com o aumento da temperatura, ela diminui. Mas a interpretação é a mesma. Em cima da linha saturada, em cima da linha saturada, em acima da linha, perdão, os pontos que estão em cima da linha, na linha, são soluções saturadas, é o máximo que pode dissolver, em cima vai gerar excesso, embaixo é insaturada, então você ainda pode botar um pouco mais. Mas a gente viu que, como o sal ele gera íons quando é dissolvido, esses íons podem fazer reações com a água e deixar a solução ou básica, ou neutra, ou ácida. Os íons provenientes desses sais solúveis reagem com a água e, por exemplo, uma solução aquosa de acetato de sódio tem caráter básico, uma solução aquosa de cloreto de amônio, caráter ácido, e cloreto de sódio, caráter neutro. E para prever esse caráter ácido base dos sais, a gente tem que comparar os dois íons gerados na dissolução do sal. Então, quando a gente tem um sal de um ácido que vai formar um íon, perdão, de ácido fraco e base forte, vai ter mais íons dessa base, e essa base vai reagir com a água, formando uma solução básica. Quando você tem um sal de ácido forte e base fraca, vai ter mais íons
do ácido, formando uma solução ácida. Se você tem sais de ácidos fortes e base forte, vai equilibrar e vai formar uma solução neutra. Se você tiver um sal de ácido fraco e base fraca, em que tem poucos íons dissolvidos, vai depender dos valores de Ka e Kb, a constante de solubilidade do ácido e da base. Se o Ka for maior que o Kb, vai ter um pouco mais de ácido, então a solução vai ficar ácida. Se o Ka for menor que o Kb, vai ter um pouco mais de base, então a solução vai ficar básica. Se eles forem iguais, a solução vai ficar neutra. Mas a gente também viu a constante de solubilidade para um sal muito pouco solúvel. Um sal muito pouco solúvel, como BaSO4, vai gerar Ba2+, e SO4 2-. Como em qualquer equilíbrio, a gente define a constante de equilíbrio como os produtos sobre os reagentes. Mas, como o BaSO4 tem massa constante e ele é sólido, ele basicamente não entra na, na constante de equilíbrio, porque ele é constante, ele não vai mudar. Não importa o quanto você ponha de sal, a quantidade dissolvida vai continuar a mesma. Então, a constante de solubilidade também é conhecido como produto de solubilidade, porque esse K é constante, esse BaSO4, a concentração dele é constante, porque ele é sólido, então ele não aparece na fórmula. Depois aqui, a gente foi para as reações de oxidação em compostos orgânicos. Uma diferença da reação de oxidação em orgânica para inorgânica é que, enquanto na inorgânica a oxidação é você doar elétrons para algum outro composto, oxidação na química orgânica significa a introdução de átomos de oxigênio na molécula orgânica. Então, você vai pegar um oxigênio, vai botar dentro da molécula. E daí a gente tem a oxidação através da ozonólise e da. A gente viu primeiro em alcenos. Alcenos são compostos, principalmente hidrocarbonetos, com uma ligação dupla na sua composição. A gente viu primeiro a ozonólise. O agente oxidante na ozonólise é o ozônio. E a reação ocorre na presença de água e zinco metálico. Nesse tipo de oxidação, os átomos de oxigênio do ozônio vão se ligar aos carbonos da dupla do alqueno, dando origem ou a aldeídos ou acetonas, dependendo da fórmula química. E para realizar essa oxidação, a gente pega o alceno, copiou, corta o composto na dupla. No lugar onde tinha a dupla, você põe um O para ficar a dupla O e copia o resto do composto. Acabou, não faz mais nada. Do outro lado também, cortou na dupla, onde era para ter uma ligação dupla com carbono, você põe um oxigênio para ficar dupla O. E dependendo de como do composto que vai ser oxidado, vai poder gerar ou aldeído ou cetona. No caso do exemplo aqui, gerou um aldeído e uma cetona. Daí a gente viu a oxidação enérgica. A oxidação enérgica, o agente oxidante, pode ser o permanganato de potássio em meio ácido e quente. A oxidação enérgica acontece porque o agente oxidante é o oxigênio nascente, que é muito reativo. Na oxidação enérgica, a dupla ligação de alceno é quebrado, formando ou ácido carboxílico ou cetona. Mas como esse oxigênio nascente é muito reativo, os hidrogênios ligados ao carbono da dupla ligação também são transformados em hidroxilas. Então, por exemplo, no alceno do exemplo, você faz o mesmo procedimento da ozonólise. Pegou, cortou na dupla. Onde era para ter uma dupla, você põe um oxigênio e acabou. Você faz isso para os dois compostos. Daí, no carbono que tem a dupla O, você checa se ele tem tem um hidrogênio ligado a ele ou não. Se tiver um hidrogênio ligado a ele, você põe um OH. Se não, por exemplo, na cetona do exemplo, como esse carbono da dupla está ligado com 2CH3, ele não vai ter um H. Mas o ácido carboxílico do lado dele, que é o H3C, antes ele seria H3C, C dupla O, CH. Esse H, o oxigênio nascente, ele é muito reativo, vai reagir com ele, formar OH. Então, depende do, do composto formar ou ácido carboxílico ou cetona. Se a gente faz a oxidação enérgica de um carbono secundário no alceno, vai formar ácido carboxílico. Então, um carbono que tem só duas ligações com carbonos
vai gerar ácido carboxílico, porque ele vai ter que ter um hidrogênio para completar a regra do octeto. Então, esse oxigênio também vai oxidar e vai virar OH, formando um ácido carboxílico. Se o carbono é terciário, então ele está ligado a três carbonos, ele vai formar acetona. A gente foi também para oxidação. Perdão, passei um pouquinho. Tem que tomar cuidado para os carbonos primários. Por quê? Porque em carbonos primários, além de fazer a dupla O, ele tem dois Hs ligados a ele para completar a regra do octeto. Esses OHs também vão oxidar, formando H2CO3. Esse H2CO3 vai gerar CO2 e água. Então, se você faz a oxidação de um carbono primário no oceano, ele vai formar H2CO3, que por sua vez vai formar CO2 e H2O. Depois disso, a gente foi para a oxidação de álcoois. A oxidação de álcoois depende do carbono do que esse álcool está ligado. Então, quando você tem álcoois primários, ou seja, o OH está ligado a um carbono que só tem uma ligação com outros carbonos, você vai simplesmente pegar em etapas e vai botar o O no lugar do H. Então, nesse exemplo, a gente tem a cadeia carbônica C com dois Hs e um H. Primeiro você põe esse oxigênio em um dos Hs, tanto faz qual, formando o mesmo composto e dois COHs. Só que esses COHs são dióis, e dióis são instáveis. Isso vai gerar a saída de água para deixar ele estável. Como saiu água, está faltando o carbono realizar uma, uma, uma ligação para completar a regra do octeto. Ele não pode ficar, senão ele fica instável. E daí ele vai formar uma dupla com o O. Mas como ainda tem um H sobrando, esse H também vai ser oxidado, formando ácido carboxílico. Então, em oxidação de álcoois primários, vão gerar aldeídos primeiro, que depois vão também ser oxidados, formando ácidos carboxílicos. Nos álcoois secundários, o OH está ligado a um carbono secundário. Então, só tem um lugar que pode oxidar. Esse CH vai oxidar gerando dois COH, ou seja, um diol. Diol é instável, vai sair água. Esse carbono ainda precisa fazer uma ligação para completar a regra do octeto e vai formar C dupla O. Como esse C está ligado a um carbono, não vai ter como o oxigênio não vai reagir e acabou aí. Então, álcools secundários formam cetonas. Álcools terciários não sofrem reação de oxidação. Por quê? Porque não tem nenhum H livre que esse oxigênio pode reagir. Então acabou. Álcools terciários não sofrem oxidação. Então é isso, pessoal. Eu sei que ficou meio longo, mas foi isso a aula. Espero que vocês tenham entendido. Tudo que eu peguei do Moodle, todos os PowerPoints, todas as fotos que eu peguei, tá tudo no Moodle. Então, se vocês quiserem uma explicação mais detalhada, pega lá no Moodle. Estudem e façam exercícios. Uma coisa muito importante de química é fazer exercícios. Você só pega a matéria e entende de verdade a matéria fazendo exercício. Então é isso e até a próxima. Tchau, tchau.